Boa noite, que alegria ter você aqui neste momento tão especial. Se Deus permitiu que você chegasse até esta oração, não foi por acaso. Antes mesmo de você fechar os olhos para descansar, o Senhor já estava cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele caminhou ao seu lado durante todo este dia, viu as suas lutas, ouviu as palavras que ninguém mais escutou e conhece o peso que você carregou em silêncio. E nesta noite, Ele deseja envolver o seu coração com paz. Talvez o seu corpo esteja cansado, sua mente não consiga desacelerar, ou existam preocupações sobre o amanhã tentando roubar o seu descanso. Mas existe uma promessa que pode aquietar a sua alma. A palavra de Deus diz em Salmos 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa não é apenas uma bela frase, é uma garantia de que quem confia no Senhor pode descansar, mesmo quando ainda não vê todas as respostas. Deus continua trabalhando, mesmo enquanto seus filhos dormem. E eu creio que esta noite marcará um novo começo para você. Amanhã você verá o agir de Deus na sua vida, talvez de uma forma que você nem imagina hoje. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração, porque vamos apresentar cada preocupação diante do Senhor. E eu acredito que Ele vai acalmar o seu coração, renovar a sua esperança e fortalecer a sua fé para receber o que está preparando. Antes de começarmos, escreva nos comentários: eu creio que amanhã verei o agir de Deus. Esse será o seu ato de fé. Depois, deixe o seu gostei, para que esta oração alcance outras vidas que também precisam encontrar paz nesta noite. E compartilhe este vídeo com alguém que necessita ouvir uma palavra de esperança. Agora, respire profundamente. Desacelere os seus pensamentos. Entregue ao Senhor tudo aquilo que você não consegue controlar. Abra o seu coração e vamos entrar juntos na presença de Deus. Pai amado, enquanto permanecemos na Tua presença, eu entrego diante de Ti tudo aquilo que ainda pesa no coração de quem está fazendo esta oração. Tu conheces os pensamentos que insistem em voltar. Conheces as perguntas que ainda não encontraram resposta. Conheces as lágrimas que foram escondidas durante o dia para que ninguém percebesse a dor. Nada está oculto aos Teus olhos. O Senhor viu cada batalha silenciosa, viu cada momento em que esta pessoa tentou permanecer firme, mesmo quando as forças pareciam terminar. E agora, quando a noite envolve a casa e o silêncio começa a tomar conta de tudo, queremos lembrar de uma verdade que transforma a nossa maneira de descansar. O Senhor nunca para de agir. Enquanto os nossos olhos se fecham, os Teus permanecem atentos. Enquanto o nosso corpo precisa repousar, Tu continuas trabalhando em nosso favor. A Tua palavra declara em Isaías 64:4: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de Ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que promessa maravilhosa! O Senhor trabalha por aqueles que confiam em Ti. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parece parado. Pai, ajuda-nos a descansar nessa verdade. Quantas vezes queremos resolver tudo com as nossas próprias mãos? Quantas vezes pensamos que, se não estivermos controlando cada detalhe, tudo dará errado? Mas hoje queremos entregar esse peso diante de Ti. Não fomos chamados para carregar o mundo sobre os ombros. Fomos chamados para confiar no Deus que sustenta o universo com a força da Sua palavra. Senhor, talvez exista alguém orando agora por uma resposta que parece demorar. Uma resposta para a família, para o casamento, para um filho, para uma porta de trabalho, para uma enfermidade, para uma causa que parece impossível aos olhos humanos. Mas aquilo que é impossível para nós continua sendo possível para Ti. Jesus nos lembra em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível.
Essa verdade atravessa os séculos e alcança esta noite. Enquanto muitos dormem preocupados, ensina-nos a dormir confiando. Enquanto muitos são consumidos pelo medo do amanhã, ensina-nos a repousar na certeza de que o amanhã já está em tuas mãos. O Senhor conhece cada detalhe do dia que ainda nem começou. Antes que o sol nasça, tu já sabes o caminho que preparaste para cada um dos teus filhos. A tua palavra também diz em Salmos 121, 3, 4: Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Como é consolador saber que nunca ficamos sozinhos. Quando todos estão dormindo, tu continuas velando pela nossa casa. Tu continuas guardando nossa família. Tu continuas impedindo perigos que nem sequer imaginamos. Pai, retira do nosso coração a sensação de abandono. O silêncio não significa ausência. A demora não significa esquecimento. O Senhor continua escrevendo uma história que ainda não conseguimos enxergar por completo. Muitas vezes olhamos apenas para o presente, mas tu contemplas o começo, o meio e o fim. E tudo está debaixo do teu perfeito controle. Ensina-nos a esperar sem desanimar, a confiar sem exigir explicações, a descansar sem medo. Que esta noite seja diferente de tantas outras. Que ao colocarmos a cabeça no travesseiro, possamos sentir uma paz que não depende das circunstâncias. A paz que Jesus prometeu em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não nasce quando todos os problemas desaparecem. Ela nasce quando reconhecemos que o Senhor está presente em meio a eles. E se o Senhor está conosco, existe esperança, existe propósito, existe resposta sendo preparada, ainda que os nossos olhos não consigam percebê-la nesta noite. Pai, continua fortalecendo a nossa fé enquanto permanecemos diante de Ti. Senhor, enquanto continuamos nesta oração, queremos colocar diante de Ti aquilo que tantas vezes tentamos esconder até de nós mesmos. A ansiedade que aperta o peito, acelera os pensamentos e rouba a tranquilidade. Quantas noites já foram passadas em claro por causa de preocupações que pareciam grandes demais? Quantas vezes o corpo estava cansado, mas a mente continuava acordada, imaginando cenários, tentando encontrar respostas, antecipando problemas que nem sequer aconteceram. Mas, Pai, nesta noite escolhemos ouvir a Tua voz acima da voz da ansiedade. Escolhemos acreditar na Tua palavra acima dos nossos medos. Escolhemos descansar na Tua fidelidade acima das incertezas do amanhã. A Tua palavra nos orienta em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, é exatamente isso que desejamos viver agora. Não queremos alimentar a ansiedade, queremos alimentar a nossa confiança em Ti. Recebe cada preocupação que carregamos. Recebe o medo do futuro. Recebe as contas que ainda precisam ser pagas. Recebe as notícias que nos preocupam. Recebe as decisões difíceis que teremos de tomar. Recebe os sonhos que parecem distantes. Recebe as dores que ninguém conhece. Nada é pequeno demais para Ti. Nada escapa ao Teu cuidado. Pai, há pessoas que sorriem durante o dia, mas choram quando ficam sozinhas. Há corações que aparentam força, mas por dentro estão exaustos. Há quem esteja ouvindo esta oração, sentindo um peso tão grande que nem consegue explicar em palavras. Tu conheces cada uma dessas vidas. Tu sabes exatamente onde a ansiedade encontrou espaço para crescer. Por isso, nós te pedimos, visita agora cada coração. Que o Teu Espírito Santo leve calma onde existe agitação.
Leve esperança onde existe desânimo. Leve luz onde os pensamentos ficaram escuros. A tua presença muda atmosferas. Ela transforma ambientes. Ela restaura a alma cansada. O salmista declarou em Salmos 94:19: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Essa palavra continua viva. Ela continua alcançando aqueles que precisam de consolo nesta noite. Que esse alívio comece agora. Que cada respiração seja um lembrete de que o Senhor continua sustentando a nossa vida. Senhor, ensina-nos a entregar um dia de cada vez. Jesus disse em Mateus 6:34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quantas vezes sofremos hoje por problemas que pertencem ao amanhã? Quantas vezes deixamos de descansar porque tentamos viver dias que ainda nem chegaram? Perdoa-nos por isso. Dá-nos um coração que aprende a confiar. Enquanto a noite avança, queremos abrir as mãos diante de Ti. Não vamos segurar aquilo que pesa. Vamos entregar. Vamos descansar. Vamos reconhecer que existem batalhas que não podem ser vencidas pela força humana, mas podem ser colocadas aos pés da cruz. Pai amado, troca o nosso medo pela Tua paz. Troca a nossa insegurança pela Tua certeza. Troca o desespero pela esperança que vem da Tua palavra. Que a ansiedade não governe as nossas emoções, que ela não determine as nossas decisões, que ela não roube o sono que o Senhor deseja nos conceder. A Tua palavra afirma em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que verdade preciosa! O Senhor não apenas conhece as nossas preocupações, o Senhor cuida de nós. Esse cuidado é constante, é fiel, é perfeito. Mesmo quando não percebemos, Tu continuas segurando as nossas mãos. Se você está fazendo esta oração e acredita que Deus está recebendo cada uma das suas preocupações, escreva nos comentários: minha ansiedade está nas mãos de Deus. Que essa seja uma declaração de fé e confiança, não apenas uma frase, mas uma decisão do seu coração diante do Senhor. Pai, continuamos descansando na Tua presença. Cada pensamento acelerado começa a perder força. Cada medo começa a dar lugar à confiança. E pouco a pouco, sentimos que a paz de Cristo vai ocupando o espaço que antes era dominado pela ansiedade. Continuamos diante de Ti, porque sabemos que ainda tens muito a realizar em nossas vidas. Pai querido, enquanto permanecemos na Tua presença, o nosso coração começa a descansar ainda mais, porque lembramos que o Senhor é especialista em fazer aquilo que ninguém mais consegue fazer. Quando os recursos humanos terminam, o Teu poder continua infinito. Quando as possibilidades desaparecem diante dos nossos olhos, o Senhor continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. Talvez exista alguém fazendo esta oração que já bateu em muitas portas, procurou oportunidades, fez planos, esperou respostas, lutou com todas as forças que tinha, mas encontrou silêncio, negativas e decepções. Aos poucos, a esperança foi diminuindo. A pessoa começou a acreditar que algumas portas nunca mais se abririam. Mas nesta noite, queremos rejeitar toda palavra de derrota e nos apegar somente à Tua palavra que nunca falha. O Senhor declara em Isaías 43:19: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que promessa poderosa! Mesmo quando tudo parece seco, o Senhor faz brotar vida. Mesmo quando o caminho parece bloqueado, Tu crias uma nova direção. Tu não estás limitado pelas circunstâncias. Tu não dependes da aprovação das pessoas. Tu és o Deus que realiza o impossível. Pai, fortalece a fé daquele que já está cansado de esperar.
Muitas vezes, olhamos apenas para as portas que se fecharam e esquecemos que o Senhor continua sentado no trono, governando todas as coisas. O nosso futuro não está nas mãos da sorte. Não está preso às opiniões humanas. O nosso futuro está nas tuas mãos. E isso nos traz segurança. A tua palavra também afirma em Apocalipse 3, 7 e 8. Isto diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Senhor, nós cremos nessa promessa. Se o Senhor decidir abrir uma porta, nenhuma força poderá impedi-la. Nenhum obstáculo será maior do que o teu poder. Nenhuma demora será capaz de cancelar os teus planos. Mas também te agradecemos pelas portas que o Senhor fechou. Nem sempre entendemos os teus caminhos. Em alguns momentos, ficamos frustrados porque algo não aconteceu como esperávamos. Hoje, porém, reconhecemos que muitas portas fechadas foram livramentos disfarçados. Muitas respostas que pareciam negativas eram, na verdade, manifestações do teu cuidado. O Senhor enxergava perigos que nós não conseguíamos perceber. Por isso, queremos confiar não apenas quando as portas se abrem, mas também quando o Senhor nos pede para esperar. Ensina-nos a compreender que o teu tempo continua sendo perfeito. A tua palavra diz em Eclesiastes 3:11: tudo fez formoso em seu tempo, não no nosso tempo, não no tempo da ansiedade, mas no tempo determinado por ti. Pai amado, prepara o nosso coração para receber aquilo que o Senhor está fazendo, porque abrir portas também exige maturidade, exige sabedoria, exige gratidão, que quando a resposta chegar, possamos reconhecer que tudo veio das tuas mãos, que jamais roubemos a glória que pertence somente ao Senhor. Há pessoas orando por uma oportunidade de trabalho. Outras esperam pela restauração da família. Algumas pedem direção para tomar decisões importantes. Outras aguardam uma resposta na saúde, nos estudos, nos projetos ou nos sonhos que parecem esquecidos. Tu conheces cada necessidade. Não precisamos explicar tudo, porque antes mesmo de abrirmos os nossos lábios, tu já sabes do que precisamos, como nos ensina Mateus 6:8. E enquanto esperamos, queremos guardar outra promessa no coração. Salmos 37:5 declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É isso que fazemos agora. Entregamos os nossos planos, entregamos os nossos sonhos, entregamos os nossos medos, entregamos até aquilo que já pensávamos em abandonar. Colocamos tudo diante de ti, porque sabemos que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Pai, se amanhã for o dia em que algumas dessas portas começarão a se mover, nós te louvamos desde já. E se ainda houver um tempo de espera, também continuaremos confiando, porque aprendemos nesta oração que o Senhor nunca deixa de agir. Mesmo quando não vemos, tu trabalhas. Mesmo quando tudo parece silencioso, tu preparas respostas. Mesmo quando o coração luta contra a ansiedade, a tua paz permanece firme. Assim seguimos diante de ti, descansando em tua presença, certos de que a noite está nas tuas mãos e que o amanhã também pertence ao Senhor. Pai amado, enquanto continuamos diante da tua presença, queremos descansar ainda mais nesta certeza que fortalece a nossa fé. Mesmo quando não conseguimos enxergar o que está acontecendo, o Senhor continua agindo. Há movimentos invisíveis da tua mão que os nossos olhos não alcançam. Há respostas sendo preparadas em lugares onde jamais imaginaríamos procurar. Há encontros, decisões, oportunidades e livramentos que o Senhor já começou a mover, mesmo antes de percebermos qualquer sinal. Quantas vezes olhamos apenas para aquilo que está diante de nós e pensamos que nada mudou? O mesmo problema continua ali. A mesma espera parece interminável.
As mesmas perguntas ainda não foram respondidas. Mas, Pai, ajuda-nos a lembrar que a nossa visão é limitada, enquanto a Tua é perfeita. Nós enxergamos apenas o presente. Tu contemplas toda a história. A Tua palavra declara em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Senhor, aumenta essa fé dentro de nós. Ensina-nos a confiar mesmo quando não existem evidências. Ensina-nos a acreditar que o Senhor está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Nem todo milagre começa de forma visível. Muitas vezes, ele nasce no silêncio, cresce no invisível e somente depois se revela diante dos nossos olhos. Lembramos de José, que passou anos sem compreender o motivo de tantas dificuldades. Foi vendido pelos próprios irmãos, tornou-se escravo, foi injustamente preso. Aos olhos humanos, parecia que a promessa havia sido esquecida, mas o Senhor estava conduzindo cada detalhe. Em Gênesis 50:20, José reconheceu: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Pai, que possamos aprender com essa verdade. O que hoje parece confusão pode estar sendo transformado por Ti em testemunho. Senhor, talvez exista alguém ouvindo esta oração e pensando que a própria vida está parada. Mas nada está parado quando Deus está no controle. Mesmo quando não sentimos mudanças, Tu continuas preparando pessoas, ajustando circunstâncias, fechando caminhos perigosos e abrindo outros que ainda nem conseguimos imaginar. Quantas vezes o Senhor já nos livrou de situações que nunca chegamos a conhecer? Quantas portas o Senhor fechou porque sabia o que existia atrás delas? Quantos perigos foram afastados enquanto seguíamos sem perceber? A Tua palavra diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que algumas coisas cooperam, diz que todas. Até aquilo que hoje não entendemos, até as esperas, até os atrasos, até os dias difíceis, o Senhor é capaz de transformar tudo em parte do propósito que preparaste para os Teus filhos. Pai, tira de nós a necessidade de entender cada detalhe. Há momentos em que queremos respostas para tudo. Perguntamos por que aconteceu, perguntamos quando vai terminar, perguntamos como o Senhor fará. Mas a fé verdadeira não exige conhecer todos os caminhos. Ela apenas continua caminhando de mãos dadas, contigo. Em Isaías 55:8-9, o Senhor declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Que essa palavra acalme o nosso coração. Nós não precisamos compreender tudo para confiar. Basta saber quem está conduzindo os nossos passos. Enquanto a casa silencia e a noite segue seu curso, queremos descansar também da necessidade de controlar todas as situações. Há coisas que pertencem somente ao Senhor. Há batalhas que não venceremos pela força, mas pela confiança. Há respostas que nascerão no tempo certo. E quando esse tempo chegar, perceberemos que o Senhor esteve trabalhando durante todo o percurso, mesmo quando pensávamos que nada estava acontecendo. Pai, continua fortalecendo a nossa esperança. Que os nossos olhos não se fixem apenas no que é visível, mas aprendam a descansar na certeza de que o Deus que nunca falha continua operando em áreas que ainda não conseguimos enxergar. E essa verdade já começa a trazer paz ao nosso coração, enquanto permanecemos em Tua presença. E enquanto continuamos diante de Ti, Senhor, percebemos que o coração já não está tão agitado como antes. Aos poucos, a Tua presença vai silenciando aquilo que o mundo não consegue calar. Os pensamentos desaceleram, a respiração se torna mais tranquila.
a alma encontra descanso e é nesse ambiente de paz que queremos receber uma nova porção das tuas forças. Pai, talvez exista alguém que chegou até esta oração completamente esgotado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Há um cansaço que o sono sozinho não consegue resolver. É o peso das responsabilidades, das lutas constantes, das decepções acumuladas, das orações que ainda aguardam resposta. Há pessoas que acordam cansadas porque a alma vem carregando fardos pesados há muito tempo. Mas nesta noite, nós levantamos os olhos para ti, porque sabemos que a verdadeira renovação vem da tua presença. A tua palavra declara em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que promessa extraordinária! O Senhor não apenas nos consola, o Senhor nos fortalece, o Senhor restaura aquilo que parecia desgastado pelo tempo e pelas dificuldades. Pai amado, sopra um novo ânimo sobre esta vida. Onde existe desânimo, derrama esperança. Onde existe fraqueza, manifesta o teu poder. Onde existe vontade de desistir, planta novamente o desejo de continuar caminhando. Porque a nossa força é limitada, mas a tua nunca se esgota. Lembramos também das palavras do salmista em Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes nos prendemos ao tempo da dor e esquecemos que o Senhor também preparou o amanhecer. A noite não dura para sempre. O sofrimento não terá a última palavra. O desânimo não será permanente. Assim como o sol volta a nascer todos os dias por ordem do Senhor, a esperança também pode renascer dentro de nós. Senhor, renova as forças daquele que perdeu a motivação. Renova aquele que está enfrentando problemas na família. Renova quem luta contra uma enfermidade. Renova quem enfrenta dificuldades financeiras. Renova quem carrega um coração ferido. Renova quem está cansado de esperar. Que ninguém termine esta oração da mesma maneira que começou. A tua palavra nos lembra em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Como é bom saber que cada amanhecer traz uma nova oportunidade de experimentar o teu cuidado. As tuas misericórdias não ficaram presas ao passado. Elas já estão preparadas para o dia que vai nascer. Pai, ensina-nos a descansar sem culpa. Muitas vezes pensamos que precisamos permanecer acordados, resolvendo tudo. Mas há momentos em que o maior ato de fé é simplesmente fechar os olhos e confiar que o Senhor continuará cuidando daquilo que não podemos resolver durante a madrugada. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesta noite, atendemos a esse convite. Vamos até ti com o coração aberto. Não escondemos as nossas fraquezas. Não fingimos que está tudo bem. Apenas nos colocamos diante do Pai, que conhece as nossas limitações e nos recebe com amor. Senhor, prepara também o nosso despertar, que, quando os primeiros raios do sol iluminarem esta manhã, possamos abrir os olhos sentindo uma força nova, uma esperança renovada e uma confiança ainda maior. Que o cansaço que hoje parece tão pesado seja substituído pela certeza de que o Senhor caminha conosco. E se você crê que Deus renovará as suas forças ao amanhecer, coloque o seu pedido de oração nos comentários. Vamos continuar apresentando cada necessidade ao Senhor, certos de que Ele ouve o clamor dos seus filhos e fortalece aqueles que esperam nele. Pai, permanecemos em Tua presença. Quanto mais esta oração avança, mais percebemos que o Teu cuidado alcança não apenas a nossa vida, mas também aqueles que mais amamos. E é por eles que agora queremos continuar falando contigo.
Pai querido, enquanto permanecemos em oração, o nosso coração naturalmente se volta para aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Porque quando encontramos descanso na Tua presença, também desejamos que a nossa família experimente essa mesma paz. Tu conheces cada pessoa que faz parte da nossa casa. Conheces os que estão perto e também aqueles que hoje estão distantes. Conheces os nomes, as histórias, as lutas e até as lágrimas que ninguém mais viu. Nesta noite, colocamos cada um deles diante de Ti. Colocamos os pais, os filhos, os irmãos, os avós, os netos, o esposo, a esposa. Colocamos aqueles que convivem conosco diariamente e também aqueles que estão em outra cidade ou até em outro país. A distância nunca foi um obstáculo para o Teu cuidado. Onde os nossos braços não conseguem alcançar, a Tua mão poderosa já está presente. A Tua palavra nos enche de confiança. Em Salmos 91, 1, 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que cada pessoa da nossa família encontre abrigo debaixo dessa sombra protetora. Que a paz do Senhor envolva cada quarto desta casa. Que toda inquietação dê lugar à serenidade que vem da Tua presença. Pai, envia os Teus anjos para guardarem cada lar representado nesta oração. A Tua palavra declara em Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Como é consolador saber que não estamos desprotegidos durante a noite. Enquanto descansamos, o Senhor continua vigiando cada porta, cada janela, cada caminho por onde os nossos familiares passarão amanhã. Nenhum detalhe escapa aos Teus olhos. Senhor, protege aqueles que ainda precisam trabalhar durante esta madrugada. Guarda quem está viajando, guarda quem está em um hospital, guarda quem enfrenta momentos difíceis e talvez nem tenha forças para orar neste instante. Que o Teu amor alcance essas vidas agora, que elas sintam a Tua presença trazendo consolo, segurança e esperança. Também Te pedimos pela restauração dos relacionamentos dentro das famílias. Quantas casas foram marcadas por palavras duras, mágoas antigas e silêncios que machucam? Quantos corações ainda carregam feridas que parecem difíceis de curar? Mas nada é impossível para o Senhor. Em Colossenses 3, 13 e 14, a Tua palavra nos ensina a perdoar uns aos outros e afirma que o amor é o vínculo da perfeição. Derrama esse amor sobre cada família. Onde existe divisão, estabelece reconciliação. Onde existe frieza, reacende o carinho. Onde existe tristeza, faz florescer novamente a alegria. E, Pai amado, lembramos também da promessa registrada em Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Nós tomamos posse dessa palavra. Declaramos que nenhum mal prevalecerá sobre a nossa casa. Nenhuma armadilha preparada pelo inimigo terá sucesso. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é quem guarda a entrada e a saída daqueles que pertencem a Ti. A Tua palavra diz ainda em Salmos 121, 7, 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que essa promessa permaneça sobre cada membro da nossa família. Amanhã, quando cada um seguir sua rotina, seja para trabalhar, estudar, viajar ou cumprir suas responsabilidades, que a tua mão continue conduzindo cada passo. Pai, talvez exista alguém ouvindo esta oração com o coração apertado por causa de um filho afastado dos teus caminhos. Talvez uma mãe esteja chorando em silêncio por um filho que tomou decisões erradas. Talvez um pai esteja preocupado com o futuro da sua casa. Nós entregamos tudo diante de Ti. Tu és o Deus que alcança onde ninguém mais consegue chegar.
Tu és especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Continua trabalhando no coração daqueles que amamos, mesmo quando eles ainda não percebem. Que esta noite seja marcada pela tua proteção. Que nenhum medo encontre espaço dentro deste lar. Que o ambiente desta casa seja cheio da tua paz. Que o sono seja tranquilo, que a madrugada seja de descanso verdadeiro. E que, ao amanhecer, cada membro desta família experimente mais uma vez a fidelidade do Deus que nunca abandona os seus filhos. Assim seguimos na tua presença, com o coração cada vez mais tranquilo, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, preparando o amanhã e guardando aqueles que mais amamos, mesmo enquanto dormimos. E, Pai, enquanto permanecemos diante de Ti, sentimos que a esperança vai ocupando o lugar que antes era dominado pelo medo. Aos poucos, o coração deixa de olhar apenas para as dificuldades e começa a contemplar a grandeza do Deus que nunca perdeu uma batalha. O Senhor continua sendo o mesmo. O teu poder não diminuiu. A tua fidelidade permanece para sempre. E por isso, queremos descansar nesta certeza. O milagre pode estar mais perto do que imaginamos. Quantas vezes pensamos que falta muito para a resposta chegar? Quantas vezes acreditamos que ainda será necessário esperar anos para ver aquilo que tanto temos pedido em oração? Mas o Senhor age de maneiras que surpreendem os teus filhos. Em um único dia, tu és capaz de transformar cenários que permaneceram iguais por muito tempo. O que parecia impossível pode mudar quando a tua mão se move. A tua palavra nos lembra, em Jeremias 32:27, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os povos. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Que pergunta poderosa. A resposta é não. Não existe enfermidade difícil demais. Não existe coração endurecido demais. Não existe porta impossível. Não existe causa perdida. Não existe sonho morto que o Senhor não possa restaurar. Pai, livra-nos da tentação de desistir um passo antes do milagre. Muitas vezes é justamente quando estamos cansados de esperar que o Senhor já está preparando a resposta. Ajuda-nos a permanecer firmes, a confiar quando ainda não vemos, a continuar orando quando tudo parece silencioso. Lembramos da história de Marta e Maria, quando pensavam que tudo havia terminado com a morte de Lázaro. Humanamente, não existia mais esperança, mas Jesus chegou no momento certo e declarou em João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquilo que parecia definitivamente perdido, voltou a viver pelo poder da tua palavra. Senhor, se tu fizeste isso naquele dia, continuas tendo o mesmo poder hoje. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que já perdeu a esperança. Talvez tenha dito em silêncio, não acredito mais que isso possa acontecer. Mas nesta noite, o Senhor convida esse coração a olhar novamente para ti. Não para o tamanho do problema, não para o tempo da espera, mas para a grandeza do Deus que continua realizando maravilhas. A tua palavra diz em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Senhor, quantas vezes limitamos aquilo que o Senhor pode fazer? Perdoa-nos por medir o teu poder pelas nossas limitações. Os nossos recursos acabam. A tua provisão nunca termina. As nossas forças falham. O teu braço permanece forte. Pai amado, fortalece aquele que está quase desistindo. Renova a confiança daquele que não vê mais saída. Que esta pessoa volte a acreditar que ainda existe esperança. Que volte a orar com fé. Que volte a esperar com alegria. Porque o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança em ti. Também lembramos da promessa registrada em Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
O fundamento da nossa esperança não são as circunstâncias, é a tua fidelidade. Tu nunca falhaste, tu nunca chegaste atrasado, tu nunca esqueceste um único filho teu. Pai, se o milagre estiver mais perto do que imaginamos, prepara também o nosso coração para reconhecê-lo. Que não sejamos consumidos pela ansiedade a ponto de deixar de perceber os pequenos sinais do teu agir. Muitas respostas começam discretamente, muitas mudanças acontecem pouco a pouco, mas cada uma delas revela que o Senhor continua trabalhando. Nesta noite, queremos descansar acreditando que, enquanto dormimos, o Senhor continua movendo aquilo que ainda não conseguimos enxergar. E essa certeza nos traz paz, porque sabemos que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la no tempo perfeito. Continuamos confiando, porque a nossa esperança está firmada somente em Ti. Pai, à medida que permanecemos na Tua presença, sentimos que o coração vai ficando mais leve. Ainda existem lutas, ainda existem perguntas sem resposta, mas existe algo maior do que tudo isso. A certeza de que o Senhor nunca desperdiça a dor dos Teus filhos. Nenhuma lágrima derramada diante de Ti cai em vão. Cada oração feita em silêncio, cada noite de choro, cada suspiro de quem já não encontrava forças para continuar. Tudo foi visto pelo Senhor. Há pessoas que estão fazendo esta oração e ninguém imagina o que elas enfrentam. Durante o dia, conseguem sorrir, trabalham, conversam, cuidam da família. Mas quando a noite chega, o coração revela feridas que estavam escondidas. Tu conheces essas dores, Pai. Tu sabes exatamente onde elas começaram. Sabes o nome da decepção. Sabes o peso da perda. Sabes o vazio deixado por uma notícia inesperada. E também sabes o momento certo de transformar toda essa história. A tua palavra declara em Salmos 56:8. Contaste os meus passos quando sofri. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Como é maravilhoso saber que nenhuma lágrima passa despercebida diante de ti. O mundo pode não enxergar o nosso sofrimento. As pessoas podem não compreender o que sentimos, mas o Senhor conhece cada detalhe da nossa caminhada. Pai amado, ajuda-nos a não permitir que a dor defina quem somos. O sofrimento faz parte da jornada, mas ele não será o destino final daqueles que confiam em Ti. A Tua palavra nos lembra, em Romanos 8:18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Existe uma esperança maior do que qualquer momento difícil. Existe um futuro preparado pelas Tuas mãos. Quantas histórias na Bíblia começaram com lágrimas e terminaram em celebração? Ana chorava porque não podia ter filhos. Ela derramou a sua alma diante do Senhor e no tempo determinado por Ti, recebeu o milagre que tanto esperava. Em 1 Samuel 1:27, ela declarou: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. O mesmo Deus que ouviu Ana continua ouvindo os teus filhos hoje. Senhor, talvez alguém esteja vivendo exatamente esse tempo de espera. Um tempo em que parece que o céu está em silêncio. Mas ensina-nos a confiar mesmo durante esse silêncio. Porque o Senhor trabalha também quando não ouvimos respostas imediatas. A espera nunca significa abandono. Muitas vezes, ela é o lugar onde a nossa fé amadurece. A Tua palavra promete em Salmos 126:5: Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Que promessa preciosa! As lágrimas de hoje não serão o capítulo final da nossa história. Elas são sementes colocadas diante do Deus que faz nascer colheitas inesperadas. O choro pode durar uma estação, mas a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Pai, transforma as feridas em testemunhos, que aquilo que hoje provoca dor seja amanhã motivo para glorificar o Teu nome.
Que as pessoas olhem para esta vida e reconheçam que somente o Senhor poderia realizar tamanha restauração. Que o milagre não produza apenas alegria, mas também fortaleça a fé de muitos que ainda aprenderão sobre o teu amor através desse testemunho. Também lembramos das palavras de 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Senhor, é assim que queremos permanecer. Talvez abatidos em alguns momentos, mas nunca destruídos. Talvez cansados, mas jamais sem esperança. Porque a tua presença nos sustenta todos os dias. Se você acredita que Deus transformará a sua dor em testemunho, escreva nos comentários o seu primeiro nome ou o nome de alguém que precisa de oração. Vamos continuar confiando que o Senhor está escrevendo uma nova história, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o final. Pai, continuamos descansando diante de Ti. As lágrimas já não carregam apenas tristeza, elas agora carregam esperança, porque sabemos que as Tuas promessas permanecem firmes. E enquanto a noite avança, entregamos também o dia de amanhã nas Tuas mãos, certos de que ninguém cuida do nosso futuro melhor do que o Senhor. E agora, Pai, ao continuarmos nesta oração, sentimos que chegou o momento de entregar completamente o amanhã em Tuas mãos. Fizemos planos, pensamos no que pode acontecer. Em alguns momentos, até nos preocupamos além do necessário. Mas, diante da Tua presença, entendemos que o futuro nunca esteve sob o nosso controle. O amanhã sempre pertenceu ao Senhor. E essa verdade, em vez de nos assustar, traz descanso para a nossa alma. Tu já estás no dia que ainda nem começou. Antes que o primeiro raio de sol apareça no horizonte, Tu já conheces cada encontro, cada decisão, cada oportunidade e cada livramento que nos aguardam. Nada acontecerá sem que passe pelo Teu conhecimento. Nada poderá surpreender aquele que reina sobre todas as coisas. A Tua palavra declara em Provérbios 3, 5, 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Senhor, queremos viver exatamente assim. Nem sempre entenderemos os teus caminhos, nem sempre compreenderemos os teus tempos, mas escolhemos confiar, porque sabemos que os teus planos são sempre melhores do que os nossos. Pai amado, tira do nosso coração todo o medo do futuro. Há pessoas que estão indo dormir preocupadas com uma reunião importante, um exame médico, uma entrevista de emprego, uma decisão difícil ou uma resposta que pode mudar suas vidas. Tu conheces cada uma dessas situações. Antes mesmo que aconteçam, elas já estão diante dos teus olhos. E isso nos enche de esperança. Jesus nos ensinou em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que possamos colocar o Senhor acima de todas as preocupações. Que a nossa prioridade continue sendo permanecer perto de Ti. Porque quando o Senhor ocupa o primeiro lugar, aprendemos que todo o restante encontra o seu devido lugar. Também nos lembramos da promessa registrada em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que conforto existe nessa palavra. Enquanto nós imaginamos tantos cenários, o Senhor já preparou pensamentos de paz. Enquanto o medo tenta falar mais alto, a Tua promessa continua anunciando esperança. Pai,
Entregamos diante de Ti cada sonho que ainda carregamos no coração. Entregamos os projetos que parecem difíceis. Entregamos os desafios que nos esperam. Entregamos as pessoas que amamos. Entregamos a nossa saúde, o nosso trabalho, as nossas finanças, o nosso ministério e tudo aquilo que faz parte da nossa caminhada. Não queremos carregar amanhã um peso que pertence somente ao Senhor. A Tua palavra afirma em Salmos 37, 23, 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Como é precioso saber que até os nossos passos estão sendo dirigidos por Ti. E se em algum momento tropeçarmos, não estaremos sozinhos. A Tua mão continuará estendida para nos levantar. Senhor, que esta noite seja marcada por um descanso verdadeiro. Que ao fecharmos os olhos, possamos abandonar toda inquietação. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque aprendemos a colocá-los diante do Deus que governa o tempo, as circunstâncias e o futuro. Em Salmos 31:15, o salmista declarou: "Os meus dias estão nas Tuas mãos." Hoje, fazemos dessa declaração a nossa própria oração. O dia que terminou esteve nas Tuas mãos. A noite que estamos vivendo está nas Tuas mãos. E o amanhã também está nas Tuas mãos. Não existe lugar mais seguro para entregar a nossa vida. Pai, continua preparando aquilo que somente o Senhor pode realizar. Continua abrindo caminhos onde ainda não vemos saída. Continua fortalecendo a nossa fé, renovando as nossas forças e guardando a nossa família. Enquanto descansamos, continua operando em silêncio, porque sabemos que o Teu agir não depende dos nossos olhos para acontecer. E assim seguimos em Tua presença com o coração sereno e cheio de confiança. A ansiedade já não domina os nossos pensamentos. O medo já não governa as nossas decisões. A esperança voltou a florescer. E dentro de nós permanece esta convicção que nos acompanhou desde o início desta oração. Amanhã veremos o agir de Deus em nossas vidas, porque o nosso futuro pertence ao Senhor. E Tu permaneces fiel em todas as Tuas promessas. Pai amado, enquanto permanecemos na Tua presença, sentimos que a esperança continua crescendo dentro de nós. Já entregamos os nossos medos, já colocamos diante de Ti as nossas lágrimas, as nossas preocupações e o nosso amanhã. E agora o Senhor nos convida a olhar adiante com confiança, porque o Deus que fecha ciclos também é o Deus que abre novos caminhos. O Deus que encerra uma estação é o mesmo que prepara outra muito melhor. Talvez exista alguém fazendo esta oração acreditando que perdeu oportunidades importantes. Talvez uma porta tenha se fechado recentemente. Um projeto não aconteceu. Um relacionamento terminou. Um emprego foi perdido. Um sonho precisou ser interrompido. Humanamente parece que tudo acabou. Mas, Senhor, ajuda-nos a lembrar que quando uma porta se fecha pelas Tuas mãos, é porque outra está sendo preparada no tempo certo. A Tua palavra declara em Isaías 43, 18, 19: "Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz, porventura não a percebeis." Senhor, quantas vezes permanecemos olhando para aquilo que ficou para trás e deixamos de perceber que o Senhor já começou algo novo. Dá-nos olhos espirituais para reconhecer os sinais daquilo que estás preparando. Pai, livra-nos de viver presos ao passado. O inimigo tenta convencer muitos corações de que não haverá outra oportunidade, de que o melhor já passou, de que o tempo acabou. Mas essa não é a Tua voz. O Senhor continua escrevendo capítulos novos, continua levantando pessoas, continua abrindo portas inesperadas, continua surpreendendo aqueles que permanecem confiando em Ti. Lembramos da história de Ruth. Depois de experimentar perdas profundas, ela poderia acreditar que não existia mais futuro.
mas o Senhor preparou um novo caminho. Em meio à dor, tu conduziste cada detalhe até que ela encontrasse uma oportunidade que transformou completamente sua história. Pai, faz o mesmo conosco. Guia os nossos passos para os lugares certos, aproxima-nos das pessoas certas, afasta aquilo que não faz parte da tua vontade. A tua palavra afirma em Provérbios 16:9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como é bom saber que não caminhamos sozinhos. Mesmo quando pensamos que estamos apenas vivendo mais um dia comum, o Senhor continua direcionando os nossos passos para cumprir os teus propósitos. Pai amado, prepara oportunidades que tragam honra ao teu nome. Abre portas de trabalho para quem está desempregado. Concede sabedoria àqueles que desejam empreender. Fortalece quem está estudando e buscando crescimento. Dá direção para quem precisa tomar decisões importantes. Que nenhuma oportunidade preparada pelo Senhor passe despercebida por falta de discernimento ou por medo. Também queremos aprender a esperar sem ansiedade. Nem toda porta precisa ser aberta imediatamente. Existem oportunidades que exigem preparação. Existem bênçãos que chegam no tempo certo para que possamos administrá-las com maturidade. A tua palavra nos ensina em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que essa verdade permaneça em nosso coração. Pai, se hoje ainda estamos esperando, ajuda-nos a não desanimar. Que o período de preparação nunca seja confundido com abandono. Enquanto esperamos, o Senhor continua moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé e preparando o terreno para aquilo que virá. Nada está atrasado quando está nas tuas mãos. Em Salmos 37:34, encontramos outra promessa preciosa. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará. Queremos continuar esperando em Ti, não com um coração inquieto, mas com uma confiança tranquila, porque sabemos que a oportunidade certa chegará no momento certo, pelas mãos do Deus que nunca erra. Pai, continuamos caminhando contigo nesta noite. Cada minuto desta oração fortalece ainda mais a nossa esperança. E enquanto descansamos, acreditamos que o Senhor já está preparando aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Pai, enquanto permanecemos diante de Ti, percebemos que há pessoas que não estão apenas cansadas, estão desanimadas. E existe uma diferença entre essas duas coisas. O cansaço pode ser aliviado com algumas horas de descanso. Mas o desânimo tenta convencer o coração de que não vale mais a pena continuar. Ele rouba a alegria, enfraquece a esperança, faz com que até as pequenas tarefas pareçam pesadas demais. Tu conheces, Senhor, aqueles que chegaram até esta oração carregando esse peso. Pessoas que já lutaram muito, que oraram durante meses ou até anos, que esperaram mudanças e ainda não as viram acontecer. Há quem esteja sorrindo por fora, mas por dentro sente que perdeu a motivação. Há quem esteja apenas sobrevivendo, sem conseguir enxergar propósito para o dia seguinte. Mas nesta noite, nós rejeitamos toda voz que tenta apagar a esperança que o Senhor plantou em nossos corações. Porque a tua palavra continua sendo mais forte do que qualquer sentimento passageiro. Em Salmos 42:11, o salmista faz uma pergunta ao próprio coração. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que essa palavra também fale conosco.
O desânimo pode bater à porta, mas ele não precisa permanecer dentro da nossa alma. Existe esperança para quem continua esperando em Ti. Pai amado, sopra a vida onde existe desânimo. Levanta quem caiu. Fortalece quem pensa que não conseguirá dar mais um passo. Renova a coragem daquele que está quase desistindo. Tu és o Deus que restaura forças, reacende sonhos e devolve a alegria que parecia perdida. Lembramos da visão que o Senhor mostrou ao profeta Ezequiel, quando ele contemplou um vale cheio de ossos secos. Humanamente, não havia mais possibilidade de vida. Mas o Senhor perguntou em Ezequiel 37:3, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E quando a tua palavra foi anunciada, aquilo que parecia morto voltou a viver. Pai, talvez existam sonhos que hoje parecem como aqueles ossos secos, projetos abandonados, esperanças enfraquecidas, planos interrompidos. Mas se a tua palavra ainda é poderosa para trazer vida ao que parecia perdido, então também pode restaurar aquilo que existe dentro de nós. A tua palavra declara em Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é a ausência de problemas que nos fortalece, é a alegria que nasce da certeza de que o Senhor continua conosco. Mesmo em meio às lutas, podemos experimentar essa força que vem do céu. Senhor, quebra todo o sentimento de incapacidade. Quebra toda mentira que diz que nunca haverá mudança. Quebra toda lembrança que insiste em prender esta vida ao passado. O Senhor não nos chamou para viver derrotados. Fomos chamados para caminhar pela fé, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Como nos lembra Hebreus 12:2. Pai, coloca novamente brilho nos olhos daquele que perdeu a esperança. Dá coragem para recomeçar. Dá disposição para levantar amanhã e continuar acreditando. Que esta noite seja um divisor de águas. Que o peso que parecia impossível de carregar fique aos teus pés. Também lembramos das palavras de Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como é bom ouvir esse chamado. O bom ânimo não nasce das circunstâncias. Ele nasce da certeza de que o Senhor caminha ao nosso lado. Se você sente que Deus está renovando a sua esperança nesta noite, escreva nos comentários: o Senhor fortalece o meu coração. Que essa declaração seja uma expressão da sua confiança, mesmo antes de ver todas as respostas. Pai, continuamos em tua presença. O desânimo já não tem a mesma força. A esperança voltou a florescer. E quanto mais nos aproximamos do amanhecer, mais cresce dentro de nós a convicção de que a tua fidelidade se manifestará de maneiras surpreendentes. Pai querido, enquanto permanecemos na tua presença e o nosso coração repousa cada vez mais em ti, sentimos uma santa expectativa tomando conta da nossa alma. Não é uma expectativa baseada apenas no que desejamos que aconteça. É uma confiança firmada no teu caráter. O Senhor é fiel, sempre foi, sempre será. A tua fidelidade não muda conforme as circunstâncias. Ela permanece a mesma em todos os dias da nossa vida. E é por isso que, nesta noite, descansamos com a convicção de que amanhã veremos sinais da tua fidelidade. Talvez não exatamente da maneira que imaginamos. Talvez não no tempo que planejamos. Mas certamente veremos a tua mão conduzindo os nossos passos, abrindo caminhos, concedendo livramentos e confirmando mais uma vez que nunca estivemos sozinhos. A tua palavra declara em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que promessa maravilhosa! Antes mesmo de um novo dia começar.
Tu já preparaste novas misericórdias para nós. O amanhã não chega vazio. Ele chega carregando o teu cuidado. Pai amado, ajuda-nos a perceber os pequenos sinais do teu agir. Muitas vezes esperamos apenas grandes milagres e acabamos deixando de enxergar as pequenas demonstrações do teu amor. Um livramento inesperado, uma porta que se abre, uma palavra de encorajamento, uma resposta que chega no momento certo, uma paz que invade o coração sem explicação. Tudo isso também revela a tua fidelidade. A tua palavra diz em Salmos 143, 8: Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Senhor, é essa a nossa oração, que quando amanhecer possamos ouvir a tua voz acima de qualquer outra. Que os nossos primeiros pensamentos sejam de gratidão. Que o nosso coração reconheça a tua presença desde os primeiros instantes do novo dia. Também lembramos da promessa registrada em Deuteronômio 31, 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Como essa palavra fortalece a nossa fé. O Senhor não apenas caminha ao nosso lado. O Senhor vai adiante de nós. Antes que enfrentemos qualquer desafio amanhã, tu já estarás lá. Antes que qualquer porta se abra, tu já conhecerás o que existe por trás dela. Antes que qualquer dificuldade apareça, a tua graça já terá preparado o sustento necessário. Pai, faz com que esta noite marque uma mudança profunda dentro de nós. Que deixemos para trás o medo que nos acompanhou por tanto tempo. Que a ansiedade continue perdendo espaço. Que o desânimo não encontre mais lugar em nosso coração. Que a confiança em ti cresça a cada novo amanhecer. A tua palavra afirma em Salmos 84, 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nós escolhemos acreditar nessa promessa. O Senhor não retém aquilo que faz parte da tua perfeita vontade. Tudo o que preparaste para os teus filhos chegará no tempo certo. Enquanto nos aproximamos do descanso, entregamos mais uma vez toda a nossa vida diante de ti. Entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde e tudo aquilo que carregamos no coração. Não existe lugar mais seguro para colocar a nossa esperança do que nas tuas mãos. Que, quando abrirmos os olhos amanhã, possamos lembrar desta oração. Que possamos caminhar com a certeza de que o Senhor continua trabalhando, continua fortalecendo, continua protegendo e continua cumprindo cada uma das tuas promessas. Mesmo que alguns sinais sejam discretos, dá-nos sensibilidade para reconhecê-los. E que cada resposta, cada livramento e cada nova oportunidade fortaleçam ainda mais a nossa fé. Pai, permanecemos diante de ti com o coração tranquilo, confiando que esta noite está guardada pela tua presença e que o novo dia já nasce debaixo da tua fidelidade. Amanhã veremos o teu agir, porque tu és o Deus que nunca falha, nunca abandona os seus filhos e permanece fiel de geração em geração. E é assim, Pai, que queremos permanecer debaixo da tua graça, descansando na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo aquilo que ainda não conseguimos enxergar. O nosso coração já não precisa carregar o peso que antes parecia insuportável, porque aprendemos ao longo desta oração que as nossas causas estão em tuas mãos. A nossa família está em tuas mãos. O nosso futuro está em tuas mãos. E esta noite também pertence ao Senhor. Recebe mais uma vez toda a nossa gratidão. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque estiveste conosco em cada momento deste dia. Obrigado pelos livramentos que vimos e também por aqueles que jamais saberemos que aconteceram.
Obrigado pelas portas que o Senhor fechou para nos proteger e pelas que abrirás no tempo certo. Obrigado, porque, mesmo quando a nossa fé foi pequena, a tua fidelidade continuou sendo imensa. Pai amado, se em algum momento deste dia falhamos em palavras, pensamentos ou atitudes, pedimos o teu perdão. Lava-nos com a tua graça, purifica o nosso coração, renova dentro de nós um espírito firme. A tua palavra declara em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Descansamos também nessa promessa, sabendo que a tua misericórdia nos alcança mais uma vez. Agora, entregamos completamente esta noite diante de ti. Que a tua presença permaneça em cada cômodo desta casa. Que a tua paz envolva cada pessoa que faz parte desta família. Que todo medo seja dissipado, que toda inquietação desapareça, que toda opressão dê lugar à paz que somente o Senhor pode conceder. A tua palavra nos lembra em Salmos 121, 5, 8. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Que essa promessa permaneça viva sobre cada lar representado nesta oração. Que os teus anjos acampem ao redor desta casa. Que o sono seja tranquilo. Que a madrugada seja de descanso, de cura e de renovação. Senhor, visita também aqueles que estão em um hospital nesta noite. Consola quem perdeu alguém querido. Fortalece quem enfrenta uma enfermidade. Levanta quem está abatido. Abraça quem se sente sozinho. Que ninguém termine esta oração sem experimentar o teu amor. E, se existe algum pedido que ainda permanece escondido no coração de quem está orando, recebe também esse clamor silencioso. Tu conheces aquilo que nem conseguimos colocar em palavras. Tu sabes exatamente do que precisamos. Como está escrito em Efésios 3:20, tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós confiamos no teu poder, confiamos no teu tempo, confiamos no teu amor. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários aquilo que você está entregando nas mãos de Deus nesta noite. E se existe alguém que precisa experimentar essa mesma paz, escreva também o nome dessa pessoa. Vamos continuar orando uns pelos outros, confiando que o Senhor continua realizando milagres. Pai, agora aquieta completamente a nossa mente. Diminui todo o ruído interior, que os pensamentos acelerados sejam substituídos pela tua paz. Que o nosso coração encontre descanso em ti. A tua palavra diz em Isaías 26:3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É nessa perfeita paz que escolhemos permanecer. Enquanto fechamos os olhos para descansar, entregamos o controle das nossas vidas em tuas mãos. Amanhã será um novo dia e nós o receberemos com esperança, porque sabemos que o Senhor já está lá, preparando o caminho, fortalecendo os nossos passos e manifestando no tempo certo a tua perfeita vontade. Que a tua bênção permaneça sobre nós durante toda esta noite. Que o nosso sono seja restaurador. Que o nosso corpo descanse. Que a nossa mente encontre tranquilidade. Que a nossa alma repouse segura em ti. E que ao amanhecer possamos abrir os olhos com um coração cheio de gratidão, reconhecendo mais uma vez os sinais da tua fidelidade. Nós oramos confiando no nome poderoso de Jesus. Amém. Agora descanse. O Senhor permanece acordado, cuidando de você. Não tenha medo da noite, porque a luz da presença de Deus continua iluminando o seu caminho. Respire com calma. Aquiete o coração. Amanhã, quando você abrir os olhos, lembre-se de que o mesmo Deus que guardou o seu sono continuará caminhando à sua frente.
Durma em paz. O Senhor está com você.